Dando início a mais uma aula de resolução de questões para o BR, eu trouxe aqui duas questões para resolvermos. A primeira questão diz o seguinte: um robô seguidor de linha com duas rodas está instrumentado com um sensor de luz para identificar o trajeto e com um ECOND em cada roda para medir a distância percorrida. Seu sistema será testado em uma pista em forma de 8, como a da figura. O objetivo nesta prova é percorrer a pista por 12 vezes e parar na posição em que o robô começou, identificada na imagem com um X. Considere os dados técnicos da pista e do robô na tabela. Infelizmente, o robô funcionou por apenas 14 segundos, a uma velocidade constante de 2 metros por segundo antes da bateria acabar. Quantos pulsos espera-se terem sido contados na saída do e-Conde e qual a distância percorrida pelo robô? Observação: considere π igual a 3,14. Como a questão diz que a velocidade do robô antes dele parar é constante, a gente pode utilizar as equações de um movimento uniforme, que é S igual a S0 mais o t, onde eu posso considerar S0, a posição inicial do robô, como sendo zero. Então, essa equação fica simplificada. Fica, então, S igual a VT. S é o espaço percorrido, V a velocidade do robô e T o tempo que ele funcionou. Então, basta substituirmos para saber a distância total percorrida pelo robô. Substituindo, temos o tempo é 14 segundos, a velocidade 2 vezes 14, 28. Então, a distância total percorrida pelo robô foi de 28 metros. Sabendo disso, eu posso descobrir agora quantas voltas o robô dá nas duas pistas. Para isso, sabendo o diâmetro das pistas, na pista A é de 90 centímetros e na pista B 60, eu sei que o perímetro de cada pista é igual a π vezes o diâmetro, ou 2πr, né? Então, basta substituirmos. Π é 3,14 e, no caso da pista A, o diâmetro da pista é de 90 centímetros. Convertendo para metros, fica 0,9. Então, 3,14 vezes 0,9 dá 2,826 metros. Então, esse é o perímetro da pista A. Agora, vamos descobrir o perímetro da pista B. Basta fazermos novamente, só que agora substituímos o diâmetro por 60 centímetros, que no caso 0,6 metros. Respondendo, temos que o perímetro da pista B é igual a 3,14 vezes 0,6, que é igual a 1,884 metros. Para saber o percurso total, basta eu somar o perímetro da pista A com o perímetro da pista B. Então, cada volta no percurso é igual a 2,826 mais 1,884. Somando, temos que o perímetro total de uma volta no percurso é de 4,71 metros. Pronto. Eu sei que cada volta no percurso equivale a 4,71 metros. Mas eu sei que o robô percorreu 28 metros. Então, o robô, nesse caso, deu quantas voltas na pista? Basta dividir a distância total percorrida pela a distância de uma volta na pista, que é 4,71. Resolvendo, temos que o robô deu 5,94 voltas na pista, aproximadamente. Mas eu tenho que a prova total são 12 vezes, 12 voltas no percurso. Então, nesse caso, o robô nem chegou a completar a prova. Ele somente completou aproximadamente a metade do percurso, né? 5,94
aproximadamente 6 voltas. Então, era para ele dar 12 voltas no percurso e só deu 6, então metade do percurso. Sabendo disso, eu já tenho como responder a questão. Mas aí, a questão, além de pedir a distância percorrida, pediu também a quantidade de pulsos. Então, vamos descobrir a quantidade de pulsos que o robô contou. Para saber disso, eu, novamente, parto pela forma do perímetro. Só que agora eu vou saber quantas rotações o robô precisou dar para percorrer 28 metros. Eu sei que o diâmetro de cada roda é 30 milímetros, que equivale a 3 centímetros ou 0,03 metros. Então, basta substituirmos para saber qual o perímetro de cada roda. Ou seja, em cada rotação, quanto o robô anda, né? Que é o perímetro de cada roda. Isso vai substituir 3,14 vezes 0,03 é igual a 0,0942 metros. Pronto, em cada rotação da roda do robô, o robô anda 0,0942 metros. Então, quantas rotações ele precisou dar para percorrer 28 metros? Basta dividir 28 metros por 0,0942. Fazendo isso, temos que o robô precisou dar aproximadamente 297 rotações para percorrer a distância de 28 metros. E, como eu sei que para cada revolução o robô precisa contar 100 pulsos, então basta multiplicar 100 por 297. Fazendo isso, temos que a quantidade de pulsos que o robô contou foi de 29.700 pulsos, ou aproximadamente 30.000 pulsos. Então, a resposta da questão é que o robô contou aproximadamente 30.000 pulsos e percorreu cerca da metade do percurso. Pronto, vamos para a próxima questão. A próxima questão envolve interferência construtiva e destrutiva de ondas, e ela diz o seguinte: um conjunto de 4 robôs móveis é proposto para executar uma tarefa cooperativa em formação. Para tal, deve-se identificar as posições e comportamentos um do outro. Os 4 robôs possuem um emissor e um receptor de ondas sonoras. A estrutura da formação é montada como na figura descrita a seguir. Considere o caso em que os robôs F1 e F2 estão atuando como fontes sonoras, inicialmente separadas por uma distância de 2,5 metros. Os robôs A e B estão distantes 10 metros de F1, sendo que A está no eixo X e B no eixo Y, conforme indica a figura. Os emissores em F1 e F2 estão em fase e emitem som em uma frequência fixa, F igual a 170 Hz. Num dado instante, o robô F2 começa a se deslocar lentamente ao longo do eixo X, afastando-se do robô F1. Com esse deslocamento, os robôs A e B detectam uma variação periódica na intensidade do som resultante dos robôs F1 e F2, passando por máximos e mínimos consecutivos de intensidade. Considerando a posição inicial dos 4 robôs, determine. Aqui já posso identificar com dados importantes da questão, além da figura, né, que diz as distâncias, a frequência, que é de 170 Hz, e a questão diz que utiliza a velocidade do som como sendo 340 metros por segundo. Então, já vou guardar esses dados, além da figura, ok? Então, na letra A questão está querendo a distância LA entre os robôs F1 e F2, para a qual o robô A detecta o primeiro mínimo de intensidade. Sabemos que em ondas sonoras, para que tenha o primeiro mínimo de intensidade ou uma interferência destrutiva, eu preciso que uma crista de uma onda encontre o vale da outra onda no mesmo local, que nesse caso é o ponto A.
Ou seja, a onda sai daqui de F2 e vai percorrendo até chegar em A. E outra onda, em fase com F2, sai de F1 e percorre até chegar em A. E em A, as duas ondas se encontram, respectivamente, num vale e numa crista. Então, analisando isso, eu tenho que a distância entre F1 e F2, ou a diferença de caminho, já que as ondas saem em fase, ou seja, F2 e F1 emitem ao mesmo tempo ou crista com crista ou vale com vale. E aí, eu tenho que num A, precisa essas duas ondas se encontrarem. Vale com crista ou crista com vale, para que tenha o primeiro mínimo de intensidade. Que corresponde à diferença, como a gente pode ver, de meio lambda, meio comprimento de onda. Então, a menor distância que eu preciso ter entre F1 e F2 é meio comprimento de onda. Mas além disso, eu posso ter 1,5, 2,5 comprimento de onda e assim por diante. O importante é que as duas ondas se encontrem, como eu acabei de dizer, um vale com a crista, para que ocorra a interferência destrutiva. Sabendo disso, preciso saber o comprimento de onda. Para isso, eu tenho a equação fundamental da ondulatória, que diz o seguinte: a velocidade da onda sonora é igual ao comprimento de onda lambda vezes a frequência. Então, basta substituirmos. A velocidade do som foi dada na questão, 340 metros por segundo. A frequência, 170 Hz. E aí, lambda vai ser quem? 170 está multiplicando, vai passar dividindo o 340. Então, 340 dividido por 170 é igual a 2 metros. Então, o comprimento de onda dessa onda sonora é de 2 metros. Então, qual vai ser essa diferença aqui? Basta substituirmos. Nesse caso, nesse ponto inicial, eu sei que essa distância aqui é 2,5, né? Que já foi dado na questão. Dividido pelo comprimento de onda, que é 2. Então, deu 1,25. Como podemos ver, ó, não é 1,5. Então, ainda não é uma interferência destrutiva. Para ser uma interferência destrutiva, teria que dar ou 0,5, ou 1,5, ou 2,5 e assim por diante. Como ela pediu o primeiro mínimo de intensidade após o robô F2 começar a se deslocar, vai ser o mais próximo disso. O mais próximo de 1,25 é 1,5. Então, essa relação entre a diferença de caminho de dx e lambda, essa razão tem que dar 1,5. Para dar 1,5, necessariamente essa distância aqui tem que ser 3 para o primeiro mínimo de intensidade. Então, eu já descobri que a distância entre os dois robôs para que tenham um primeiro mínimo de intensidade é 3 metros. LA é igual a 3 metros. Essa é a resposta da nossa questão. Então, vamos para a próxima questão. A letra B quer agora a distância LB entre os robôs F1 e F2 para a qual o robô B detecta um primeiro máximo de intensidade. Se é o máximo de intensidade, significa o quê? Que é uma interferência construtiva. Então, se é uma interferência construtiva, as duas ondas têm que se encontrar, nesse caso no ponto B, ou vale com vale, ou crista com crista. Tem que se encontrar nesse ponto aqui. Ok? Para isso, eu posso ter que o lambda pode ser zero, né? Ou seja, que não tenha diferença entre essas duas distâncias, que no nosso caso não é possível porque os robôs começam aqui, então eu sei que essa distância é menor do que essa distância em linha reta, certo? Do robô F2 até o robô B. Então, pode ser 0 lambda, 1 lambda, 2 lambdas e assim por diante. O importante é que essa que se encontre vale com vale ou crista com crista,
para que se tenha uma interferência construtiva. Sabendo disso, e sabendo que o lambda é 2 metros, né? Que eu calculei na letra A, o que é que eu preciso? Simplesmente saber uma razão entre a diferença de caminho, ou seja, essa distância de F2 a B menos a distância de F1 a B, dividido por lambda. Ok? Distância em linha reta, que é a menor distância. Então, basta substituirmos. A distância de F1 a B é 10 metros, como já foi indicado na figura. A distância xf2 eu não tenho, é justamente o que eu quero saber. E lambda é 2 metros. Como a questão quer saber o primeiro máximo de intensidade detectado, então, nesse caso, como não pode ser 0 lambda, porque 0 lambda significaria o quê? Que essa distância seria 10, né, para que aqui desse 0. E eu sei que essa distância é maior do que 10. Então não pode ser 0 lambda, então tem que ser 1 lambda. Então essa razão tem que dar 1. Para que essa razão dê 1, resolvendo aqui, ó, esse 2 está dividindo, passa para cá multiplicando. 1 vezes 2 dá 2, e esse 10 aqui está subtraindo, passando para o outro lado da igualdade, passa somando. 2 mais 10, 12. Então, a distância entre F2 e B tem que ser de 12 metros. Ok? Para que o robô detecte o primeiro máximo de intensidade. Só que aí a questão não quer saber essa distância, a questão quer saber a distância, nesse momento, dos robôs F1 e F2. A gente vê visualmente que é um triângulo retângulo, então podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é o lado maior do triângulo e os catetos os lados menores. Como eu quero um dos lados, que eu vou considerar o lado A, então eu posso passar esse B ao quadrado para o outro lado da igualdade e fica assim o teorema de Pitágoras para ficar mais simples de resolver, né? Já direto. Então A ao quadrado, que é esse LB, é igual a C ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, menos B ao quadrado, esse lado maior. Substituindo, temos que A ao quadrado é igual a 12 ao quadrado menos 10 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, menos 10 ao quadrado que é 100, 144 menos 100, 44. Então, A ao quadrado, ou LB ao quadrado, é igual a 144. Se eu tenho aqui uma potência de 2, para eu resolver, basta tirar a raiz dos dois lados. A raiz de A ao quadrado é A, e a raiz de 44, nesse caso, eu não precisaria fazer a conta. Poderia resolver por aproximação, já que a questão me deu as opções. Eu sei que 6 não é, porque 6 ao quadrado é 36. Então, raiz de 36 é 6. E eu sei que 7 também não é, porque 7 ao quadrado é 49. E aqui é raiz de 44. Então, é um número entre 7 e 6. Pela questão lá tinha a opção 6,6. Então, você já poderia marcar. Mas, se quiser resolver, pode resolver também. Então, a resposta dessa questão é que A igual a 6,6 metros, ou seja, essa distância LB entre o robô F1 e F2 é de aproximadamente 6,6 metros. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima aula.